Gente, essa semana teve muita coisa semana passada, né? Gente, foi uma semana bem agitada. Semana passada aí teve aula na segunda é o dia que eu evito fazer uma live junto com o jornal, terça o nosso encontro, quarta foi com a Thalita e Tasso, e era dia de São João, o Vitor ainda com aquela fogueira, quinta a gente com a Uzeni, sexta-feira aí deu uma tréguazinha, sábado de novo teve aula com o Vitor, e assim foi o final de semana, né? Passou domingo e segunda a gente teve ontem e hoje a gente está aqui. E eu me sinto muito feliz quando chega terça-feira ou qualquer dia da semana que a gente vai se encontrar, independente. Domingo eu não posso deixar de falar, gente. Fizemos uma atividade linda aqui na Flórida, oferecida pela nossa querida Lu PS. Ela levou para a gente na casa de uma sobrinha dela, que é tipo um sítio, pode-se dizer. E a gente fez um trabalho terapêutico lá muito legal, tá? Foi bem legal, estava o ar livre, então acho que isso tudo colaborou para o campo também, trazer um grande aprendizado que foi naquele dia lá. Então a semana foi bem movimentada, e essa semana também está prometendo aí, iniciando, vamos dizer, o pré-lançamento dos moldes, né, que eu e Vitor já vínhamos falando com você, dessa modalidade que o Instituto está se adaptando para a gente trazer, nesse momento, a constelação online. Lógico que isso não é nada para substituir o presencial, como o Vitor falou, né? Esse happy hour é muito gostoso quando a gente sai ali da aula, a gente abraça, a gente ri junto, a gente chora junto, então isso é muito gostoso. Não que o online a gente não tá tão, a gente está tão assim numa convivência aqui que é gostoso, a gente se sente um entrando na casa do outro, mesmo que seja através da telinha, né? Mas é muito gostoso quando a gente pode abraçar ao vivo e a cores, vamos dizer assim. Então, fiquem atentos aí, já está sendo divulgado, hoje o Instituto também está se adaptando pela iniciativa, eles também já estavam se posicionando, mas que agora a gente está olhando para uma dimensão maior, porque foi olhado a princípio para mim, eu fui olhando para vocês aqui, que eu digo até na questão dos alunos aqui dos Estados Unidos, e aí a gente foi vendo como que a necessidade era global e pega a gente um pouco de surpresa, porque aí você vai tendo que se estruturar, nossa, eu não estava pensando assim, como que fazer isso agora, como que colocar isso dentro de um programa, dentro de uma plataforma. Então, fiquem aí atentos, porque eu acho que vai ter muita coisa boa, vai ter muito aprendizado, muito enriquecimento desse novo momento que todos estão preparando com muito carinho tudo, se readaptando, se estruturando, para que aconteça da melhor forma possível e que seja um grande aprendizado para todos nós, né? E hoje, para quem leu ou quem ouviu meus áudios, sendo desses 3 textos que o Vitor disponibilizou para a gente aí. E tem uma surpresa, Vitor, e para demais, o Edson, quem me pôs em contato com ele é do Brasil, e ele faz todo um trabalho de trazer o livro em PDF que ele compra, a Thalita que colocou, e muitos livros ele disponibiliza. Você talvez deve conhecer ele, Vitor. Eu já tinha pedido a ele já comprou o livro, mas ainda não chegou para ele acabar pondo em PDF. Então, acho que em breve, tá, nós vamos ter esse livro para a gente aí, né, quem não comprou ele fisicamente, mas através do PDF a gente vai conseguir aí, tá bom? Então, sejam bem-vindos mais essa noite de encontro, de aprendizado aí. E aí, se sintam à vontade, se quiser partilhar alguma coisa, se o Vitor quiser iniciar, ficam à vontade aí. Dei já o recado, a propaganda. Eu acho que a gente poderia ver se alguém quer comentar algum trecho ou trazer alguma pergunta do que ficou, ou até mesmo fazer alguma partilha assim da nossa última meditação, se quiser comentar alguma coisa de lá para cá, ou dos textos, e aí depois eu posso comentar alguma coisa a partir do que as pessoas forem trazendo. Acho que a gente pode fazer assim. Então, se alguém quiser falar, sinaliza aí. Eu vou falar um pouquinho, porque eu achei que
esses 3 textos, eu falei até com a Lupécia, nós estávamos no domingo, quando eu recebi ele, e eu fiz no domingo a gravação e coloquei, e falei assim para a Lupe, falei assim, nossa, a hora que você puder, escuta o áudio ou lê o texto que tem tudo a ver com o que nós estávamos vivenciando naquele domingo. E o primeiro texto, né, é calar-se. E na presença da fala, nós nos calamos. Né? Precisamos, logo depois ele fala, silenciar para ouvi-lo e compreender. E eu acho que hoje também eu tive uma experiência muito incrível, que eu pude ficar por várias horas nesse silêncio, mas não um silêncio com raiva, não um silêncio querendo revidar, eu posso considerar assim, mas num silêncio que eu estava fazendo, como se diz, com atenção naquilo que eu estava fazendo e deixando um silêncio ser repousado naquela minha questão que tinha acontecido. E o Vitor tinha conversado comigo e ele tinha falado assim, isso já na hora do almoço, que já, né, ele falou assim, fica tranquila, calma, que de uma forma, né, vem alguma resposta. E depois à tarde eu tive esse um encontro e foi bem interessante tudo. Eu pude também expressar a minha forma, a pessoa pôde se expressar. E eu falei depois com o Vitor também, quando acabou o encontro, ele não sabia e ele coincidentemente me ligou e a gente partilhou. E eu falando assim, nossa, foi interessante porque eu fiquei no silêncio, né? Mas eu acho que antigamente eu ficaria num silêncio, mas ruminando. E hoje eu pude observar que eu fiquei num silêncio, pousando a questão dentro de mim. Foi bem interessante isso. Então, foi essa percepção que eu tive. Isso é muito bom. E revela, assim, uma qualidade do silêncio. Porque tem o silêncio que é o silêncio entre um barulho e outro, por exemplo, né? Às vezes tem uma obra um pouquinho distante, você vê uma serra, tem o silêncio que é aquele espaço entre um barulho e a ausência desse barulho. Tem o silêncio que é o silêncio só de ficar com a boca fechada, mas não é um silêncio interno, né? Tem o silêncio que é produzido, por exemplo, por alguma atividade de meditação, alguma técnica de meditação. É um silêncio da mente. Ele é um silêncio bom, confortável, só que ainda não é esse silêncio que sustenta a vida. Então, quando a gente coloca, né, uma pergunta, uma dificuldade, uma questão, e observa em silêncio e nesse silêncio, coisas assim muito surpreendentes acontecem. E normalmente vem através de um lugar inesperado uma solução. Isso também é o que a gente trabalha durante uma constelação. O tempo inteiro a gente fica, né, ou pelo menos, né, dirige o olhar para isso, né, e dirige a nossa atenção, toda a nossa energia para esse silêncio que sustenta o trabalho inteirinho e que sustenta a vida, né? O Hellinger, às vezes, faz referência ao Lao Tse quando ele fala do agir pelo não agir, né, a ação da não ação, que parece uma coisa contraditória, né, mas contraditória segundo a nossa lógica linear e dual, né? Mas não é contraditório para a totalidade, né, que abarca a dualidade, né? A dualidade aparece naquilo que não é dual. Então, observar com essa qualidade de silêncio e observar uma pessoa falando ou ouvir também traz assim respostas inusitadas. Uma vez o Hellinger falou assim: quando eu não ouso fazer uma pergunta, ela é respondida. Olha só,
Quando a gente assim, não se atreve a se infiltrar ou na intimidade de alguém, ou não tem assim, a pretensão de querer saber ou destrinchar a alma de alguém, e você só contempla aquela pessoa, muitas vezes uma coisa salta, né? Igual um golfinho assim que pula no mar assim. Eu acho essa imagem boa também. Ele às vezes usa o raio, o relâmpago, né? Mas o golfinho é assim, você fica olhando, é um olhar, não é perdido, mas é um olhar não comprometido com um ponto específico. E de repente você vê assim, né? E é uma alegria assim instantânea e eterna ao mesmo tempo, porque depois que ele mergulha, esse que é o bonito assim do movimento da verdade. Quando ela submerge de volta, a gente também se alegra. Ele fala, a gente se alegra quando ela vem e se alegra quando ela parte. E justamente por não poder reter, por não poder prender, é que ela é bonita. Então, a beleza da verdade reside nisso. Ela é sempre disponível, mas não disponível no sentido de que ela está nas nossas mãos a hora que a gente quiser. Mas ela fica sempre à disposição quando a gente se coloca a observar. O Hellinger usa uma outra metáfora que é assim: um pescador que lança sua rede no mar e traz os peixes até a praia, pode dizer que ele está de posse da verdade, mas na verdade ele só tem alguns peixes mortos. E falar assim é o conhecimento. E tem aquele que vai até o mar e vê o peixe vivo pulando. Esse vê a verdade, mas ele não tem a verdade. Então, o trabalho da constelação é isso, é um trabalho sobre ver, né? E não sobre reter, é sobre aprender, não apreender, né? Então, são palavras que fazem toda a diferença e atitudes também. E é verdade, se a gente sustenta um pouquinho desse silêncio, isso tem a ver, e aí essa sustentação do silêncio, do calar-se, tem a ver com outro texto, que é o texto do recolhimento, que é aquele movimento que permite que a energia ganhe volume para uma ação nova, né? Então, o recolhimento também é importante. Você vê, a gente está já há algumas semanas, né? Se não, algumas semanas, mais de 4, mais de mês, assim, olhando para esse material aí, né? Esse estudo online, e cada vez que a gente conversa, uma coisa nova se revela. Fala, espera aí, deixa eu olhar um pouquinho. Aí daqui a pouco a gente se fala de novo, uma coisa nova surge e ele vai se desenhando assim, porque o movimento de outras pessoas vão nos informando o próximo passo. E a vida é assim, a gente só sabe o próximo passo. No final do livro, desse Pensamentos a Caminho, a hora que vocês tiverem, vocês vão ver, tem uns aforismos lá no final, né? Um deles é: autoconhecimento é o próximo passo, é ver o próximo passo, o Hellinger fala. Autoconhecimento não é conhecer a história da família, não é saber de qual é a minha árvore genealógica. Esse é um tipo de conhecimento, mas o autoconhecimento verdadeiro é esse ver o próximo passo. A gente não tem muito mais que isso, né? Só que se a gente vai de passo em passo, quando você olha para trás, tem uma caminhada. E muitas coisas na vida, né, só nos são dadas, assim, perceber ou compreender em retrospectiva. No momento, muitas vezes não é possível compreender. Então, o que resta? Que atitude que resta para nós nesse momento de vida em que a gente não pode compreender muito o que se passa e não tem outra alternativa senão seguir? A confiança. E a confiança não significa previsibilidade ou segurança ou controle. Confiança é tatear e caminhar no escuro, né? A gente passa boa parte da vida procurando por segurança, né? Quando, na verdade, a única coisa possível é confiança. E confiança não é uma coisa que a gente vai adquirir por treinamento, porque nossa natureza é confiança. Não fosse assim, não nasceríamos. Nós somos a espécie mais dependente que existe,
né? E assim mesmo a gente nasce e a vida vai dando as condições necessárias para o desenvolvimento humano. Então, o bebê é a criatura mais incompetente e frágil que existe, né? Pura confiança, pura entrega. Às vezes chega a doer o coração de ver assim, a inocência de uma criança. É tanta pureza, é tanta entrega, que às vezes eu tenho experiência assim, eu olho para o Miguel, dá vergonha de ficar perto assim, de tanta pureza. Né? Não é só dele, não, de qualquer criança. Né? É que ele é a criança que eu convivo mais. Então, você fica assim, você fala, meu Deus do céu, né? Dá vergonha, assim, é uma pureza impressionante. Né? Essa é a nossa natureza. Só que à medida que a consciência nossa se desenvolve, ou o ego, isso tudo vai ficando ofuscado pelas ideias do eu, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que ganhar dinheiro, agora eu tenho que sobreviver, agora eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu. Junto do eu vem tudo de ruim. Né? Antes havia só vida em movimento. Você olha uma criança de antes de 3 anos, ela é vida em movimento purinho. Ela é bem-aventurança quase o tempo inteiro. Né? Ela às vezes tem algum desconforto, porque ela quer comer uma coisa, ou ela quer alcançar um lugar que ela não consegue, mas ela manifesta o desconforto. Então, logo ele seja atendido, ela volta e fica risonha. Né? Um bebê, eu vi uma pesquisa recente, há um tempo atrás, um bebê ri 100 e poucas vezes por dia. Um adulto ri em média 3 vezes, um bem-humorado, né? Em média 3 vezes. Então, tem alguma coisa de errado que acontece no caminho, porque se a nossa natureza é a alegria sem causa, a mesma de um mestre que a gente venera, né? É a mesma que a gente nasce, vem de fábrica, do pacote, né? Só que depois a gente se identifica com essa personalidade que tem que ganhar a vida e aprender a viver a vida, quando na verdade você é e sempre foi e sempre vai ser a vida. Pronto, acabou. Não tem mais nada. E esse silêncio que está agora, vocês percebem? Está em cada lugar, em cada casa, dá para ver. E em cada carinha também. E essa fala também nasce do silêncio. Mas, Vitor, eu tenho, por conduta de estrutura, eu sou bastante observadora. A minha vida toda fui dessa maneira. Eu gosto de observar, porque eu aprendo demais o tempo todo e eu gosto de observar. E eu percebo que muitas vezes isso incomoda muito as pessoas, porque elas creem que vai junto um julgamento, e não é. É só um observar mesmo. É só um tentar compreender que diferente, olha que interessante. E isso, às vezes, eu percebo que incomoda tanto pessoas muito próximas. Eu vejo que eu vejo muito isso, principalmente nos meus filhos, né? E eu vejo o quanto que isso, pelas fantasias que eles nutrem, o quanto isso às vezes os incomoda profundamente. Então eu vejo que o silêncio também ele tem um poder que ele pode ficar com a configuração e com as cores que o outro projeta sobre o nosso silêncio, né? E pode causar assim ruídos numa comunicação não verbal. A gente também tem que, né, ponderar o quanto que esse silêncio pode contribuir para um não apaziguamento nas relações, viu? Porque, olha, eu tenho visto isso em mim, na minha profunda observação pessoal. Né? Então, Pode até acontecer, né? Aí, às vezes, nesse momento cabe talvez uma pergunta que pode apoiar o silêncio ou dar espaço para ele, né? Que é, por exemplo, o que te parece, né? Ou o que você vê, né? O que você imagina que eu estou fazendo.
Isso pode esclarecer, porque a pergunta é uma forma muito gentil e respeitosa da gente visitar o terreno do outro, né? Então, ou perguntar, te incomoda se eu procuro aprender junto com você? Né? Porque aí outra pessoa pode falar, não sou seu objeto de pesquisa, não. Ou não, ela pode dizer, olha, tá tudo bem, não tinha pensado por esse lado. Uma vez, uma pessoa estava... É que tem hora assim, eu não fico fazendo plantão, né? Eu trabalho só na hora dos atendimentos, mas a gente fica treinando tanto esse olhar que, assim, às vezes acontecem umas coisas engraçadas. Por exemplo, eu pego um Uber, em 10 minutos ele conta a vida inteira, porque você fica com um campo, assim, tão interessado, não no sentido de curiosidade, mas, assim, interessado nas pessoas, que elas começam a falar, e da hora que você vê, já foi tudo, você faz ali até uma intervenção, né? Mas uma vez uma pessoa estava falando uma coisa e eu dediquei uma atenção, assim, né? Porque você acaba fazendo isso com tanto tempo que mesmo na situação informal isso é sem esforço, né? Aí uma pessoa olhou para mim e falou assim: Nossa, você está vendo alguma coisa? Como se eu estivesse tendo uma clarividência, você está me olhando esquisito? Porque eu só estava assim, com um olhar bem atento, sabe? Eu falei, não, eu só estou prestando atenção no que você está. Ah, não, mas você está olhando diferente, ninguém olha com esse olho aí, não. E eu só estava assim, com uma atenção bem focada, né, na pessoa. Então, de vez em quando acontece essas coisas, mas aí entra a comunicação também verbal, e ela pode ajudar a clarear essas coisas, né? Tem uma coisa que eu acho a maior besteira que o povo fala aí das novas constelações, que ela é em silêncio, que tem pouca fala, que tem quantidade. O povo faz estatística de frase. Já teve gente que fala isso daí. Ah, não, porque não pode falar, porque fala pouco, fala 2 frases, fala 3 frases. Porque vê o Hellinger fazendo uma constelação de poucas frases, mas é porque ali aconteceu assim, não é que isso é um parâmetro, entende? Então, a fala que nasce do silêncio não perturba o silêncio, pelo contrário, aprofunda o silêncio. Não é? Às vezes a gente ouve uma poesia declamada e a gente mergulha num silêncio profundo. Né? Então, silêncio não é ausência ou presença de palavras, é de onde elas nascem e para onde elas apontam. Né? Isso é ficar preso na forma, ou como Hellinger diz, do fruto ficar apenas com a casca. Né? Entende? Então, isso pode acontecer eventualmente, né? Mas para isso tem... O Bandler e o Grinder, que foram os criadores da PNL, uma vez perguntaram para eles assim, porque eles eram muito habilidosos, né, em trabalhar comportamento e tudo mais. E aí perguntaram para eles assim: vocês leem em mente? Aí ele falou assim: para que se eu posso perguntar? Então é mais simples, né? E o mais interessante que eu achei também foi a questão do espelho, né? O espelho, eu cheguei até ontem a notar, eu achei interessante assim, né? Quando a gente se olha no espelho e depois fala, você é realmente o que vê de verdade, né? E às vezes a gente não dá nem conta de se olhar no espelho. É só simplesmente para a gente ainda colocar mais algum outro acessório. Eu quero falar. Fala aí, Alfredo. Esse texto do silêncio, assim, mexeu muito comigo, porque o silêncio faz parte de mim. Desde que eu me entendo por gente, eu me deleitei no silêncio. Desde criança, adolescente, sempre eu tenho a necessidade de ficar comigo mesmo. Eu necessito desse tempo comigo mesmo. E as pessoas sempre falam, né, que eu sou um bom ouvinte, apesar de eu falar muito aqui, porque é a oportunidade de ter de falar. Mas, assim, eu sou extremamente observador também. Ao ponto, quando a Regina falou sobre isso, das pessoas falarem, né, o que você está olhando, o que você está, né, um olhar diferente, profundo, ou assim, a pessoa percebe que a gente começa a viajar na história da pessoa, e a pessoa fica constrangida, eu chego a inventar uma outra história. Não, eu estava pensando em tal coisa, mas não,
né? As pessoas, elas sentem que a gente consegue ir lá dentro e fisgar alguma coisa. Não por maldade, acho que pela, por conseguir visualizar a grandeza do outro ser humano, ou o drama e a comédia que a pessoa também vive, né? Mas é isso, eu adorei o texto do silêncio. O silêncio é comigo sempre. É no silêncio que eu escrevo, é no silêncio que eu amo, no silêncio que eu canto, no, no silêncio do quarto. Tem tudo a ver comigo. Pronto, agora Eu fica em quero Então, falar. silêncio. Alfredo. Vou ficar em silêncio até o final. Lupe, só um minutinho, só vou fazer um comentário do Alfredo antes, pode Tá. ser, antes de você Pode. falar? Uma coisa que me ocorreu agora e que saltou aos meus ouvidos e olhos foi que várias vezes você se explica quando você vai falar, ou você justifica o seu comentário. Então, eu vou pedir assim, por favor, não faça mais isso, só fale. E eu nem olharia para um possível menino que lá atrás foi calado e silenciado, dizendo que o que ele dizia era inadequado, porque é bem possível que nasça daí. Né? Os nossos enredos não são tão criativos, eles se repetem em todos os lares. Né? Mas se você achar útil, você pode olhar para essa parte sua que às vezes sente que fala demais e diz assim, não, você é bem-vindo, sua contribuição é bem-vinda. Entende? E não faça mais isso. Se expresse livremente. Certo? E não peça autorização. Porque a liberdade a gente toma. E se, por acaso, a gente esbarra no outro, é tarefa do outro colocar um limite na gente. E é nossa tarefa respeitar. Mas a gente não precisa pedir autorização, a gente se coloca no mundo. Eu falei um pouquinho dos triângulos, esse é o primeiro triângulo. Né? Triângulo é pé no chão, sabe? Se coloca mesmo, sem censura, sem constrangimento, sem timidez. Porque a nossa atitude encolhida, né, ou polida não serve para o mundo. A atitude nossa que serve para o mundo é a de autoria, né, que é você assim deixar o mundo ver aquilo que é só seu. Isso que você contempla nas pessoas, entende? Então, por favor, você deixa que isso assim saia tranquilamente. Aqui é um ambiente seguro, outros podem não ser, certo? Mas aqui é tudo muito bem-vindo. Isso faz sentido para você? Faz sentido, sim, porque aí começa a vir um monte de insight, né? Um monte de situação. Sim, faz muito sentido. Tá ótimo. Um bom entendedor, um pingo é letra. Já vi que você viu. Ok, era só para... Eu ia comentar, mas não vou comentar, não. Continua. Vai lá, Lupe. É interessante, diante todas essas coisas que eu tenho feito de uns 2 anos. Eu comecei o curso da constelação e as coisas têm vindo muito rápido, né, nesse 2020, mas nós, seres humanos, eu acho que nós ficamos tão acelerados, somente eu vou falar por mim, acelerando, tanto trabalhar para sobreviver, tem que fazer um dinheiro tal, tem que manter o trabalho, e esses trabalhos que muitas vezes de imigrante não são trabalho, não tem INPS, né? Não tem carteira assinada, então você tem que fazer e você fica automatizado. Quando fala, esse falar hoje em dia, esse silenciar, isso está muito difícil encontrar as pessoas, só as pessoas novas que estão comungando a busca desses novos conhecimentos, fazendo cursos,
Porque eu vejo reunião de família, eu sempre organizo reuniões na minha família, e quando chego lá eu faço tanta coisa que eu não reúno com eles. Aí quando chega aqui eu falo, poxa, eu podia tanto ter conversado com aquela minha irmã, sabe? Abrir o coração, ver como é que realmente está a vida dela. Tem 10 anos que a gente não relaciona, mas o automatismo do corre-corre de fazer as coisas me proíbe fazer isso. E não é só o falar e o silenciar. Hoje, às vezes, todo mundo sabe que eu falo assim muito, quando eu estou mais quieta, você está passando bem? Né? E se a gente não tomar cuidado, a gente quer responder às pessoas. Eu tenho que continuar falando para ninguém ficar me perguntando. E, às vezes, a gente foge, né? A gente quer, como o Alfredo aí, você falou assim, posso falar? Porque, de repente, a vida foi... Não fala, não fala. Calor, que hoje a gente fica até meio com medo, né? Diz que gato escaldado tem medo de água fria. E não é só no silêncio, no falar, né? Quem de nós aqui que... Eu voltei, porque eu fui mais ligada à alimentação, desde que eu comecei a buscar, conhecer um pouco de alimentação, a cheirar algo antes de você comer. Parte o limão e fica ali ó, apreciando o cheiro maravilhoso do limão. Quando eu faço isso ao redor com as pessoas que estão em volta de mim, acho assim, ó, tá ficando doida, né? Nós perdemos vários valores gostosos que faz a vida ficar mais gostosa. Então, eu penso também que o silenciar, há pouco tempo, eu tenho tentado fazer meditação todos os dias. Nossa, o dia que eu consigo ficar 1 minuto no controle, eu fico feliz. Porque, no mais, só fica o pensamento um atrás do outro. Aí eu fiz um curso agora recente, que a mulher falou um negócio bem interessante. Pega o pensamento como se fosse um filhotinho de gatinho e coloca ele no colo. Na minha mão, meu braço até dói mentalmente, assim, de ficar buscando o gatinho no colo. Porque, eu acho que eu tô aqui demais, eu tenho isso para fazer, eu tenho que... eu podia fazer um bolo, eu podia fazer aqui... Não, mas eu tô meditando, e é uma luta. Então, gente, não é fácil. Agora eu tô com quase 60 anos, então, imagina, foi uma vida de luta. Como que eu vou querer conseguir alguma coisa em 1 ano, 2 anos? É igual o meu cansaço. Eu falo que para mim tirar umas férias, relaxar, eu vou ter que ficar 6 meses dormindo e acordando naturalmente. Para tirar o meu estresse, para me entrar no ritmo. É rir, mas é verdade. Então, tudo aquele tempo programado, nós temos que dar conta de um monte de coisa. Falar rápido, tem que correr. Aí acelerei, aprendi a falar rápido, agora está super difícil. Abaixa o volume, vai devagar. Então, para mim, eu tenho muita dificuldade de silenciar. Sabe? E aproveitar do silêncio das pessoas. Parece que aquela Maria tem que estar sempre alguém falando, ou eu falando, escutando, que não é nem eu escutar, né? De vez em quando você fala assim, ai meu Deus, como essa pessoa fala demais. Podia estar perdendo a oportunidade de estar fazendo algo bonito, né? E silenciar para ouvir aquela pessoa, para ela poder desabafar, para ela poder falar. Nem faço uma coisa e nem outra, porque fico no julgamento. Ai, que pessoa chata, como fala demais essa pessoa. Era isso que eu queria dizer. Lupécia, I'm sorry, mas eu sou igual a você. A Rita tá rolando. Essa tá descrevendo a Rita, gente. Lupécia, Então, eu estou há pouco tempo sem um filho em casa. Tive 3 filhos, em 3 anos e meio eu tive os 3. Então foi tão intenso, tão intenso, tão intenso, e fazem 2 anos que eu estou sem. E eu falo, toda hora que eu me pego, eu falo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, gente. Ai, graças a Deus, graças a Deus. Gente, que cansaço que não passa, esse cansaço não passa. É crônico, faz mais de 30 anos que não passa. Então eu estou cansada, então fique tranquila. É um tempo, se eu faço há mais de 30 anos meditação, e mesmo assim, com esse cansaço não passa fácil. Então, Lupe, eu quero fazer algumas observações, porque na sua fala tem muitas coisas importantes. A primeira delas é que você poupou um trabalho de Gestalt aqui, né? Você começou a falar assim, as pessoas têm que trabalhar, e você fala assim, não, eu vou falar por mim. Então, um trabalho terapêutico também passa por a gente se colocar.
né? Quando a gente fala em terceira pessoa, fica uma coisa vaga, né? Mas quando você fala assim, eu acredito que eu tenho que trabalhar a vida inteira, eu acredito que eu não tenho. Então, esse se colocar é muito bom, né? Então, vocês podem observar a linguagem e ver quantas vezes vocês se colocam. O Mo, até, que é o professor que vocês devem conhecer, boa parte deles, fala assim, agora ficou na moda esse negócio assim, gratidão, como se fosse uma alma penada que não tem propriedade no sentimento, e você não pode falar assim, eu estou agradecido, eu me sinto muito agradecida, entende? Não tem sujeito no troço, não, é uma coisa vaga, assim, é uma nuvem de gratidão que eu estou tão diáfano. Eu entrei na nova era, eu estou tão sublime que eu virei uma nuvem ambulante de gratidão, entende? Então, se colocar é uma coisa muito importante, né? Agora, eu tenho uma boa notícia e uma má para você, né? A má notícia é que, de fato, você nunca vai conseguir meditar. Nenhuma pessoa. Porque a verdadeira meditação não é uma conquista pessoal. Agora, a boa notícia é que você não precisa fazer nada, porque esse silêncio é o que você é. E isso não é uma coisa que está para acontecer. Isso é a sua natureza. Isso é ser. Ser é silêncio. E se você pode, com todo respeito à sua história, deixar ela no passado, eu sei que você é cristã e o Cristo te diria isso, né? Filha, seus pecados estão perdoados. Toma a sua vida nas mãos e anda. Você andaria em silêncio. Ele te falaria isso, ele não te falaria para você entrar em mais uma batalha agora. O silêncio não é uma nova batalha da terceira idade. É o fim da batalha. Então, eu falo isso várias vezes, porque isso foi a mesma coisa que talvez foi lá para os renascentistas descobrir que a Terra é que girava em torno do Sol. Quando eu percebi que a busca, ela não acaba quando a gente encontra alguma coisa, mas quando a ilusão de ser um buscador incompleto termina, acabou. E aí tudo é passeio. E é claro, nossa história, ela muitas vezes é atraente, né? O Alfredo falou, nossa, é um drama e uma comédia maravilhoso. E é. E às vezes a gente fica tão enredado nisso que acha que é isso. Então, às vezes, abrir mão disso e a gente dá crédito para a coisa errada. Por isso que o Cristo dizia assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nossa vida, tudo aquilo que a gente desfruta é graça, não tem nada a ver com conquista. Só que aí a gente fica meio de segundo plano, né? A gente perde o protagonismo. Então, todo esse movimento aí da psicologia de expansão da consciência fala em você ser protagonista da sua vida. E os mestres falam em você morrer. O Cristo, quem perder a sua vida, ganhá-la. Por exemplo, o Buda também, né? Quando o ego dissolve, a ilusão de ser uma identidade desaparece, o despertar acontece. Todos eles, se você pode escolher qualquer uma das abordagens, seja do Oriente, seja do Ocidente, todos eles apontam para isso, para uma natureza ilusória e para uma natureza real. Então, o nosso trabalho não é em melhorar o sonho, em tornar o sonho mais confortável. A gente até pode fazer isso, né? Esse movimento da psicologia, ele tem um lugar, não estou falando que não serve para nada. É bacana você levar uma vida mais confortável, mas uma vida confortável não é uma vida livre, né? A prisão com tornozeleira é uma prisão bem confortável, você pode andar, você toma banho de sol a hora que você quer, né? Ou até mesmo a prisão domiciliar. Só que ainda é prisão. E a liberdade é sair desse jogo de ilusão, de achar que você tem que ir de um lugar inadequado para outro mais adequado.
Por isso que o Oriente não fala muito em evolução, eles falam mais em despertar, né? A evolução é parte do sonho do mundo. Aparentemente, as coisas vão de um lugar pior para um lugar melhor. Mas isso é como um filme, entende? O filme não... O começo do filme não é pior do que o final. Então, o filme ele não evolui para o final. Ele se desenrola. Então, as transformações do mundo, do ser humano e da humanidade como uma coletividade, elas simplesmente acontecem, mas não são uma finalidade, e a mente nunca dá conta disso. E é por isso que as pessoas não param. Todos os mestres falam, para um pouquinho e fica quieto. Só que parar não é praticar uma técnica de como parar. Praticar uma técnica de como parar já é não parar. Parar é parar com todo o movimento, inclusive com o movimento de buscar alguma coisa, mesmo que seja a busca. A última busca, a maior armadilha que a gente tem é a busca da iluminação. Essa é a última busca. Até essa tem de ser deixada. E aí a gente oferece isso e a pessoa fala assim, nossa, mas aí não sobra nada, não sobra nada. É isso mesmo. E o nada é tudo. Só que não é pessoal. Então, o pessoal nunca vai entrar nessa festa. A identidade nunca vai fazer parte dessa festa. Essa que é a coisa, né? O convite, todo mundo quer ser luz, mas ninguém quer ser o fósforo que queima, né? Então, o convite para a festa é queimar no fogo da compreensão. Tá aqui não, Vitor. Pode botar. A Vera falou. Oi. Sobre isso que você estava falando, Jean Villelou, quando ele traz um modelo dos terapeutas de Alexandria, ele sempre fala que é preciso primeiro estruturar o ego para depois matá-lo. Porque como é que nós vamos, se o seu ego, o seu eu não está estruturado, como é que você simplesmente fala de matar esse eu, né? Então, ele fala que muitas vezes isso vira materialismo espiritual. E a gente, né, faz uma bagunça. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso me parece uma armadilha. E a própria existência de despertos nascidos contraria isso. Mas é duro. O Jean-Yves, você deu uma cartada pesada, né? Mas a gente não precisa ficar com argumentos de autoridade, né? O ego nunca vai fazer. O ego é tão ardiloso que ele entra até no projeto de autoaniquilação e se transforma no maior ninguém do mundo. Mas talvez... Isso pode distrair uma vida inteira. Dá uma olhada no que o Moji fala sobre isso, que é um desperto também, os satsangs do Moji. Você vê, essa é a última tentativa de salvar alguma coisa. Eu posso falar isso porque eu fui um dos maiores salvadores, né? Só que eu tive um professor com espada afiada, né? Então ele sempre cortou a cabeça, nunca deixou. E depois eu vi. Tem um livro, deixa eu ver se eu... ele não está aqui. Eu vou mostrar, depois eu fotografo do Tony Parsons, O Segredo Aberto. O Tony Parsons fala, não acontece nada de fato a ninguém. Vê, isso que da forma como você colocou, parece que o despertar é um acontecimento. Mas ele não é. Porque o ser não precisa se tornar. O que é não está para ser. Então, aparentemente, o despertar acontece, mas nem isso acontece de fato. Nada acontece. Isso é tudo ilusão do mundo manifesto. Esse é o caminho não dual. O caminho do Advaita Vedanta, que é o caminho direto. Não existe pré-requisito nenhum para você ser o que você já é e sempre foi e sempre vai ser atemporalmente. Isso não é um acontecimento no tempo.
Então, você não precisa acreditar em mim, você pode investigar isso e ver o que parece, né? Mas não é o que parece, porque não se trata de lógica aqui, isso não é uma argumentação lógica. Então, assim, ou você vê isso ou não vê, não tem como a gente entrar assim num acordo. Eu também não quero te convencer de nada, eu só estou falando porque você perguntou. Mas quando eu vi isso, eu não tive dúvidas. E vamos chamar assim, não é só força de expressão. Nas minhas experiências não duais, não tinha nenhum acontecimento. Não tinha nenhum ego estruturado. Pelo contrário, tinha nada. Né? Então, essa é uma armadilha. E não é o ego que faz as coisas. O ego ele é um estelionatário que toma para si a propriedade das coisas. O Buda fala assim, coisas acontecem, mas não tem ninguém responsável fazendo acontecer. Eles não salvam nada. Os despertos não salvam nada. Não sobra nada, de fato. Não tem como. Porque, senão, a gente teria que dizer que a ilusão pode se tornar realidade. O ego é ilusão. Ele nunca vai se tornar realidade, nem ser um canal de realidade. É sem chance, assim. Mas, tudo bem. Eu não entraria nessa senda de estruturar o ego, mas não me oponho a quem faz. Eu só não vejo eles despertando. E eu amo o Jean-Yves, né? O Jean-Yves fala assim, o ser humano é um ser de uma sede infinita. Eu vou ver, depois você me mostra onde ele fala isso. Eu vou conversar até com o Mo, diz que o Mo trabalhou com ele, com o Cremo. O Jean-Yves fala assim, o ser, você vê, nessa hora o Jean-Yves diz isso que ele disse, então, se ele disse em algum lugar. Porque ele fala assim, o ser humano é um ser de uma sede infinita, tentando preenchê-la com coisas finitas. Então, vê, a sede de infinito só pode ser preenchida de infinito, não tem equação, não tem espaço para o finito nessa equação. Né? Então, o Cristo, né, ele que era um hermeneuta, o Cristo falava assim, quem beber dessa água jamais terá sede. Entende? Então, é uma armadilha para mim, parece, né? E é uma armadilha, assim, consensual para muita gente grande, né? Eu fiquei um bom tempo nisso, mas hoje eu não vejo, porque quando o que a gente precisa investigar é assim, o que é de fato a inteligência. A gente não faz o que o Cristo fala, dá a César o que é de César. A inteligência não é do ego. Não é ele que faz. Né? Tanto que uma criança aprende antes de 3 anos. Né? A gente entraria assim, em questões bem controversas assim, dentro do campo do conhecimento, mas a observação direta eu acho melhor. E o único caminho seria você olhar para quem você é, fazer a autoinquirição do Ramana, quem sou eu. Aí você pode ver se sobra espaço. Você vê, o Ramana dizia assim, o próprio desejo de liberação é fruto da ilusão. Porque, na verdade, não existe nada para ser liberado, nem ninguém para se iluminar. Então, esses caras, eles não colocam pré-condição para o que já é. Né? Então, essa pré-condição preenche de sentido a nossa vida e não invalida a nossa busca. Foi duro quando eu vi que todo o meu esforço não era nada. Mas eu fiquei 10 anos assim. O Mo, quando eu vi isso, ele tinha ficado 47 anos atrás de um fantasma. Eu fiquei 10 anos. Né? Eu tive uma experiência, falei, opa, é por aqui. Agora eu vou ver como é que isso se torna permanente, estável na persona, né? No ego, qualquer coisa assim. Né? Nada, 10 anos que não faz a menor diferença, porque para o atemporal isso não faz a menor diferença também. Percebe? Mas isso é uma linha muito tênue, assim. O Vitor, a Jaque... Respondeu alguma coisa? Colocou pelo menos uma curiosidade, velho?
Eu não vou falar muito, porque senão a gente vai invadir a madrugada. Mas eu vou te dar. Eu vou ficar no calar-se. Deixa isso Deixa. fecundar. Pra... Esse silêncio é fecundo. Mas depois seria muito bom você ler o Tony Parsons. Tá, Mas eu até anotei. Você me manda um WhatsApp com o seu endereço, porque eu tenho ele aqui. Você não vai achar para comprar. É um livro editado meio assim. Vou mandar. Mas só para complementar um pouquinho e não, né? Mas eu entendo quando ele traz isso, Jean-Yves, porque ele traz do papel do terapeuta. Esse é a primeira questão. Então, qual é o papel do terapeuta? E ele se espelha nesses terapeutas de Alexandria, inclusive, que é o mote assim do Colégio Internacional dos Terapeutas, que ele coordena, tá? E neste ponto também não está em contradição com o que você traz, porque assim a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Eu preciso estruturar a minha casa, colocar coisas nela, para depois eu poder dar alguma coisa para alguém e falar, eu não preciso mais dessa casa. Né? É igual um jovem que, quando está crescendo, ele precisa conquistar N coisas. Depois ele vai olhar para trás e falar, não preciso de nada disso. Né? Mas ele estruturou primeiro. Você cita bastante o budismo também tem algo parecido. Né? Budismo não, o Buda. Tá. Ok, mas os preceitos do Buda. Então, primeiro você diferente, vai olhar para quem? Para si, né? Então, primeiro para si, para depois você poder ajudar o outro. Então, assim, você não consegue ajudar o outro se você não tem isso ainda dentro de você. Porque, senão, às vezes, o estrago é muito maior no outro, no meio. Então, assim, são vários pontos, né? Então, a única coisa é assim, como é uma aula aqui, tenta suspender um pouquinho essas leituras e o que você conhece. Porque, às vezes, quando a gente conhece muita coisa, é uma espécie de lente na observação. Por mais que a gente fale assim, eu estou observando puro, tem muitas premissas, né? Então, às vezes, a gente parte assim, a observação em cima de premissas. Né? Então, uma premissa, por exemplo, eu tenho que me estruturar primeiro ou eu só dou o que eu tenho, a gente pode perguntar, eu tenho, de fato, alguma coisa para dar para o outro? A gente, às vezes, tem premissas embutidas no raciocínio que elas nos levam para uma direção determinada, entende? Então, assim, vai tirando todas as premissas, experimenta até escrever, isso a gente chama de autólise espiritual, que é o Jed McKenna, um outro cara, propõe. Vai tirando tudo, tirando e vê o que sobra. É um exercício muito interessante. Ele tem um livro, né, que ele sugere esse trabalho, né? Mas quando eu só fui assim mais enfático, porque assim, depois de uma cultura viva vem sempre uma civilização morta. Então, o Cristo e o cristianismo, o Buda, o budismo, e assim com tudo. Né? Então, quando o Buda despertou, ele falou assim, eu acabei com o problema da humanidade e da morte. Mas as pessoas continuam morrendo. Como que ele acabou com isso? Como o Huineng, um dos patriarcas do Zen, fala assim, na verdade não existe coisa alguma. Então ele acabou, não existe humanidade, não existe esse desenrolar. Ou melhor, isso existe, só não tem realidade. Então, de fato, a terapia e o despertar não se tocam em nada. São coisas absolutamente diferentes. Às vezes pode acontecer do despertar se dar numa terapia como se dá caminhando num parque, ou meditando debaixo da árvore, ou olhando para a parede como o Bodhidharma. Mas o contexto onde o despertar aparece não faz a menor diferença. É que são coisas distintas, né? A gente olhou para lugares diferentes, né? Mas se a gente está investigando a natureza humana, isso tudo tem a ver com o silêncio. Nós não estamos fugindo do texto, porque o silêncio é a natureza humana, né? Ou a natureza da vida, né? Entende? Então, assim,
Depois eu vou mandar para você porque para mim o cara que mais conseguiu assim descrever isso bem foi o Tony Parsons. É um inglês vivo. Ele despertou andando na rua assim normal, sem nada, sem nenhum contexto assim místico ou religioso, ou nada, né? Caminhando num parque. Tem uma história de Nagarjuna que foi como a sapatada do mestre. E o mais interessante disso tudo é que hoje os alunos do Tony Parsons ficam caminhando no parque lá para ver se despertam, igual o pessoal que medita olhando para a parede. Por isso que o Hellinger fala, quando você olha para os discípulos, eles são a vergonha do mestre. A Jaque ia perguntar, Marilis? Não, a Jaque colocou assim, quando você estava, né, a Vera respondendo, seria o ato de largar? O quê? É porque, cadê a Jaque? É que eu tinha falado se era o ato de largar o ego, quando você desperta. Por exemplo, agora você falou do despertar, caminhando no parque, por exemplo, o Eckhart Tolle, ele era bem depressivo, suicida, e aí um dia ele acordou, despertou e agora ele fala sobre, assim, é um iluminado, digamos. Então, assim, a pergunta era em relação a largar, a não querer ficar uma pessoa evoluída ou despertada. Tipo, larguei, me iluminei. O mais interessante é assim, que nenhum iluminado costuma se auto-intitular assim, né? Ou normalmente surgem pessoas que reconhecem neles essa compreensão, né, da verdade e passam a ouvi-lo, né, ou a fazer perguntas. Mas quando a gente estuda essas biografias é muito interessante, porque você vê, os falsos se autopromovem. Aqui no Brasil a gente tem várias assim biografias de autopromoção assim, né? Agora o mistério é esse, assim, isso é um mistério, é um paradoxo e parece que a gente chega numa fronteira que não dá para transpor. Por exemplo, quem é que larga? Percebe? Assim, não tem quem faça. O Muji, que foi discípulo do Papaji, que foi discípulo do Ramana Maharshi, né, que o Muji é o vivo hoje, tem um monte de vídeos dele na internet. Ele dizia assim, você não pode nem adiantar, nem retardar o despertar. Você fala assim, nossa, então o que eu faço? São formas deles irem colocando a gente nesse lugar que é parar mesmo, né? Que é o aquietar. Parece que a única atitude assim, que não é bem uma atitude decidida, mas que acontece é quando a gente se rende diante do mistério, isso que a gente costuma chamar de identidade se aquieta. E às vezes ela desaparece. E quando ela desaparece, o ser que permanece como sempre foi, só que realça, né? E o próprio ser é que percebe a si mesmo. O Krishnamurti também falava assim, é a imensidão que percebe a si mesma. É o infinito que se percebe a si mesmo, não é o finito que se dá conta do infinito. Entende? Eu vou pôr esse texto aqui no grupo depois para vocês verem, porque o Krishnamurti ele vai descrevendo o movimento que vai acontecendo nele. Entendeu? Então ele está lá olhando e de repente ele fala, então o que é que se dá conta disso? Aí ele fala, uma paginazinha, vale a pena de vocês verem e vai complementar bem aqui isso que a gente olhou. Quem mais? Eu posso só comentar uma coisa? Claro. Teve uma época que eu estava bem depressiva, minha mãe estava doente e tal. Eu estava muito depressiva e eu ficava assim, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que sair dessa depressão, eu tenho que ficar feliz. Aí um dia eu falei assim, que se foda tudo, eu vou ficar triste, eu tô com vontade de ficar triste. Eu fui lá na cama, deitei assim, em posição de feto, vamos falar, agora chora. Aí eu fiquei feliz.
fazer essa porra. Sempre faz o contrário. Você vê, o Krishnamurti, ele fala uma coisa, quando ele está falando sobre os nossos estados emocionais, ele diz assim, isso que a gente chamaria de cura não é um movimento, um oposto da doença ou do sintoma, né? Ele fala assim, você pode ficar com a sua tristeza, mas ficar com ela sem querer entender, sem querer mudar, sem querer fazer nada, só ficar e deixar ela. E ele fala que muitas vezes desse silêncio, o Hellinger chama isso de concordância, você não opor nenhuma resistência. Muitas pessoas tiveram curas, inclusive de câncer. Teve uma clínica que ela tinha N relatos assim. As pessoas estavam num câncer, às vezes até desenganadas já, e elas se conciliavam com a morte. E nesse conciliar com a morte, elas se curavam. É interessante, né? Quando elas param de lutar e ficam totalmente inteiras com aquele destino que se apresenta ali. Mas veja, tem muita gente que quer usar isso como estratégia. Então fala assim, eu vou me conciliar com a morte para... Isso não é verdadeira conciliação, né? Como às vezes também em constelação a gente fala sobre incluir o sintoma, né? No sentido de não brigar com ele. Né? Mas tem gente que quer fazer isso para consertar, entendeu? Ou fala assim, eu tenho que incluir um aborto aqui que eu fiz porque o meu sintoma está relacionado a esse aborto, então isso não é inclusão genuína, isso é uma barganha sistêmica, né? Então eu vou fazer uma média aqui, dar um lugar para essa criança para ver se meu sintoma vai embora, entende? Isso que é tomar o efeito pela causa, é uma distorção, né? Então, isso é verdade o que aconteceu com você. Tanto que houve uma mudança, né? E é um paradoxo, assim. Não opor resistência, não querer diferente, abre espaço para mudança, né? É muito interessante isso. Vai falar, Cíntia? Eu ia fazer um comentário, tipo, tô refletindo, né? E às vezes eu me pergunto o que vem antes, né? Será que é quase como que você vê e relaxa, do tipo, ou entende? Não é às vezes eu sinto que você vê e silencia, ou é o silencia e vê? É o silencia e vê, que me parece. Você vê, essa pergunta, você começou com uma premissa processual. O que vem antes? Essas coisas todas são atemporais. Eu acho que é exatamente isso que eu estou com dificuldade de articular, porque o buscar o silêncio é o que não faz sentido, né? Uhum. Então, por isso que eu imaginei, será que, na verdade, é a graça que traz o silêncio? Entendeu? Mas então a graça acontece antes, não é um processo, é uma graça. Exatamente. O Hellinger fala isso. Tudo isso que a gente almeja como virtude é graça. Se duvidar, ele fala nesse próprio livro em algum lugar. Eu vou tentar localizar. Eu vi, ele fala, tudo o que a gente busca como virtude é graça. Então, essa coisa do buscar, o Jed McKenna, para mim, é o que melhor definiu isso. Ele fala assim, as pessoas vêm até mim e perguntam como é ser iluminado, né? Mais ou menos como quem está com fome e quer saber qual é o estado, qual é a condição de estar bem alimentado. Aí eu digo assim, olha, toda vez que eu estou bem alimentado, eu arroto. E as pessoas começam a arrotar para ver se elas vão ficar iluminadas. E o pior, param de procurar por comida. Então, a gente inverte a lógica. Por exemplo, praticar desapego. O desapego é um efeito colateral ou uma consequência de compreender a realidade.
né? Então, uma pessoa verdadeiramente desprendida não pratica desprendimento, ela é desprendida, porque ela compreende. Mas não compreende, compreensão não quer dizer entendimento lógico, né? Ela vê, né? Ela, como um adulto que brinca com uma criança num jogo e até perde para a criança ficar feliz. Não é porque ele é desprendido, é porque ele vê que aquilo é só um jogo. Então, ele não pratica perder para a criança. Percebe? Então, de fato, é tudo graça. E por isso que o Tony Parsons, se você olhar o texto dele, ele fala o tempo inteiro assim, aparentemente uma pessoa se aquieta, aparentemente isso, porque de fato, nada disso tem uma substância de realidade, né? Entende? É como quando a gente, a própria nossa natureza humana dá algumas experiências que ajudam. O sonho, o nosso sonho comum quando a gente está dormindo. Por exemplo, se você dormiu 6 horas, né? Você dormiu meia-noite e acordou às 6. Ou você dormiu meia-noite e acordou às 8. O ato de acordar não tem nada a ver com a quantidade de horas dormidas. Você não acordou porque você dormiu 6 ou 8 horas. Você acordou porque você acordou naquele momento. Entende? Né? Assim, não tem um porquê. Existe acordar. Então, sonhar não foi pré-condição para acordar. O mesmo se dá com esse despertar. E na Índia eles falam, né? Eles usam exatamente essa metáfora do mundo como Maya, como sonho. Né? Então, Vishnu sonhar o mundo não é condição para Brahman ser. Para Brahman é. E o sonho de Vishnu acontece, porque tem algumas mitologias que diferenciam o Brahma de Brahman, ou para Brahman, que é o ser que é. Né? E a consciência. Isso aí a gente poderia até fazer um dia. Essa é a aula que o Mo dá no curso, né? Bastante, assim, ele trabalha isso. Mas para diferenciar o que é a consciência que nasce e a consciência que cria o mundo, hoje o Amit Goswami trabalha basicamente em demonstrar isso, que a substância do mundo é consciência, ou sonho a gente pode usar também como sinônimo. E o que é, de verdade, nunca tem parte na manifestação. Ela transcende tudo isso sempre. E é isso que a gente busca, só que a gente busca o que não tem tamanho e é atemporal em tudo que tem tempo e tamanho. Então, é isso que o Jean-Yves fala, não vai fechar essa conta. A busca pelo infinito tentando no terreno do finito. Essa conta não fecha. Aí ele fala do absurdo e da graça, né? Que é um dos livros dele. Agora, até que se chegue lá, aí vem a necessidade da prática, como vários, né, se colocam. Essa prática, por exemplo, nós estarmos aqui é uma prática, que você está tocando em pontos que nos levam à reflexão, porque nós vamos tendo estágios de consciência, a gente não está lá ainda. Não é simplesmente fazer isso aqui, mas como é que eu posso ir me calando quando eu preciso me calar, né? Que eu achei assim, os dois textos complementares. A gente está falando do silêncio, que foi da semana passada. E aí depois esse primeiro texto veio o calar-se, que tem alguma, né? Eles são, no meu ponto de vista, eles são complementares, mas são diferentes, né? Porque deste silêncio, que é isso que você traz, né? Dessa graça do silêncio, não nos é fácil entrar nessa dimensão. Ainda mais que a vida nos chama para essa loucura que Lupércia falou aí do Tenkei, né? O tempo todo estar no externo e não no interno. E aí, como é que eu vou chegar lá? Eu vou tendo estágios, né, de consciência. Para eu atingir esses estágios de consciência, eu preciso, às vezes, ou de um mestre, ou de um guia, ou estar assim, relembrando, né, me engajando em alguns estudos, né, fazendo, olha, isso aqui, não sei o quê. Então, quando se fala muito, e isso é do budismo que se fala prática, a prática do, né, vamos fazer uma prática, hoje é dia do Guru Rinpoche, teve várias práticas, né? É neste sentido de chegar nessa outra dimensão. A gente precisa lembrar,
como a Marilis começou hoje contando, né, o que tinha acontecido com ela, e ela falou assim, olha, naquele momento eu me calei, e quando eu estava, né, no áudio no domingo, eu estava falando sobre isso, isso aconteceu. Então, isso, conforme a gente vai lembrando, a gente vai praticando, a gente vai exercendo isso até chegar neste ponto da graça absoluta, como você está trazendo. Alguns afortunados têm uma sapatada, como eu falei, ou embaixo da árvore, né? Ou caindo uma maçã. Outros, né? Como eu, preciso ralar um pouquinho até chegar lá. Ou pode ser que você fique assim, pelo menos tentada a dar uma espiadinha nesse caminho direto, que é um caminho sem prática. O Muji fala assim, tem gente que gosta de praticar. Aí ele fala, tudo bem, mas não precisa. Eu, como sou vagabundo, eu prefiro esse sem prática. Vê, eu vou tentar... Olha o satsang do Muji. A meditação é uma prática. Hã? A meditação é uma prática. Um exercício que a gente faz dentro da constelação é uma prática. Então, essa é a premissa que eu vejo que é preciosa para você. Eu respeito totalmente. Eu só não posso assim dizer, olha, Vera, é isso, porque não é como eu vejo. Mas eu respeito tudo, não tem nenhuma oposição. Mas tem uma diferença entre você poder praticar e em você ter que praticar. Eu diria assim, você pode praticar e pode ser maravilhoso isso. Eu só não concordaria dizendo que você tem que. Eu vi uma coisa para mim uma vez que foi interessante com esse negócio de buscar e da forma até de falar, que é isso, né? Do eu me iluminar, ou eu ver quem eu sou. É quase que como é tão envergonhante no fim, porque é exatamente o eu querendo ser o iluminado. Esse é o Lúcifer. Exato. Então, é por isso que eu acho que é uma armadilha muito grande isso da prática. Pode ser muito mais uma armadilha do que qualquer coisa que ajude de forma nem sei o que, né? Você vê, mesmo a pergunta do Ramana, né? O Ramana resumiu tudo na pergunta quem sou eu? Então tem lá a autoinquirição, né? Mesmo essa pergunta, ela é uma pergunta assim, pegadinha, porque quando você vai olhar para quem é você, você não encontra nenhum você só encontra o né? Mas é quase como se você fosse encontrar um super eu, né? Não é consciente. Esse é o nosso sonho, ser um super eu, né? Tanto que a gente fala em eu superior, em tudo isso. Esse é o sonho de todo euzinho, é ser um euzão, né? Por isso que o movimento de expansão da consciência é uma coisa que cresce tanto, que tem tantos adeptos. Agora, isso que eu estou falando, embora seja de verdade, assim, se alguém oferece para mim assim, olha, você quer, imagina assim, você quer, sei lá, você quer aposentar em 80 anos ou em 15 minutos? Né? Eu vou preferir o de 15 minutos. Ó, você vai trabalhar 15 minutos aqui e vai ganhar sua aposentadoria. Né? Eu não sei se é uma boa metáfora, né? Mas, sei lá, qualquer coisa assim, ó, eu vou construir uma casa para você em 3 anos e o outro te oferece em 3, a mesmíssima, em 3 meses. Igualzinha, com a mesma qualidade, o mesmo valor, percebe? Mas não é só uma questão do tempo, é uma questão do simples, né? E do acessível, né? Porque e outra coisa que a gente confunde, já que a gente entrou nesse terreno, a gente confunde assim os milagres ou as superpotências que a consciência pode desenvolver com o despertar.
Então, uma vez perguntaram para o Nisargadatta Maharaj, assim, você lê a aura das pessoas, você faz isso? Ele fala assim, para tudo isso você precisa de um treinamento. Eu só conheço sobre a natureza real. Ele falou assim, eu sou como alguém que planta trigo. Eu não tenho ideia de que tipo de bolo e pão você pode fazer com isso. Só que eu sei tudo sobre o trigo e eu sei da base. Sem isso, sem o trigo, você não faz nada. Ou seja, ele fala, toda a existência aparece no ser, no vazio. Entende? Então, isso é uma lógica, assim, bem diferente, né? Não é que é uma lógica, né? É uma posição bem diferente. Só que é como Cristo fala, ou o Paulo de Tarso, olha o que o Paulo de Tarso fala. O Paulo de Tarso não fala que ele acumula uma conquista diária, ou que ele avança um passo no caminho. Ele fala assim, eu morro todos os dias, e é por isso que eu vivo, mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, para o Cristo nascer, tudo que é ele, mesmo o que a gente poderia chamar de um praticante, morre. Isso é morte, né? É morte. Mas não é morte no sentido de que você tem que fazer penúria nem nada, não. É morte no sentido de reconhecer o falso. O Krishnamurti falava isso, reconhecer o falso como falso e o verdadeiro como verdadeiro. Agora, é meio sem graça, porque acaba com toda a busca. A busca é muito mais interessante do que o despertar. A gente fala que quer despertar, mas o caminho é muito mais gostoso. A expectativa de chegar, ela nos enreda muito mais do que despertar de fato, né? E vários despertos, quando despertam, são comuns. O Nisargadatta Maharaj, por exemplo, morava num muquifo na Índia, tinha uma fabriqueta de cigarro e um comérciozinho. Trabalhava como um cara comum, não faz a menor diferença. E fala, não, a única diferença, ele fala assim, é que eu não me distraio com o falso. Eu sou igual a todos vocês. Eu trabalho, eu como, eu adoeço. A única diferença é que eu não me distraio com o falso. Ele fala, talvez seja até melhor ser como vocês e se divertir mais, porque eu já não tenho mais irmandade com o mundo. E embora ele ficasse lá todos os dias disponível no satsang. Por quê? Porque precisa? Não, só por amor. Uma vez perguntaram para ele assim, o que é que nos toca, que nos liga, né? Que ele vira e mexe falava, no meu mundo isso não existe, né? E falava isso para as pessoas. Ele fala assim, a única coisa é que eu, de repente, apareci como um personagem no seu sonho e eu gostaria que você acordasse, né? E eu fico aqui, né? Você vê total disponibilidade, mas sem nenhuma agenda para ninguém, né? Sem nenhuma necessidade, sem nenhuma meta, nenhum propósito, nada, né? Pura doação. Né? Porque precisa? Não. Igual fazer uma sobremesa. Você precisa de sobremesa? Não, mas é uma delícia, né? Pegando carona com o seu vazio, Vitor, boa noite a todos. Eu tive problema aqui de conexão, eu entrei e eu saí, desconectou muitas vezes. Eu já tentei falar antes, não consegui. Boa noite a todos. E pegando carona com o vazio que você citou, se a gente olhar para o universo manifestado, é puro silêncio, porque não tem a atmosfera gasosa que nós temos aqui em todos os lugares para propagação do som e da palavra. Então, o universo está mergulhado. E a gente fica concentrado aqui no nosso mundinho, né? Onde a gente pode propagar o som, e tem som para tudo que é canto, e ruído e tudo mais. Mas essa natureza, nós estamos mergulhadas nela, né? Então, corre nas nossas veias, é parte de nós. E é que a gente está tão, vamos dizer, hipnotizado por tanta coisa à nossa volta, de muitas gerações, que a gente esqueceu o caminho natural.
Mas está dentro de nós. O Krishnamurti falava que a verdade é uma terra sem caminho. É mais fácil ainda, percebe? Eles só vão facilitando, mas a natureza da consciência, ela é complexa, por isso que ela complica tudo. Vocês conhecem esse aqui? Abaixa um pouquinho. Baixa. Deixa eu tirar a lâmpada aqui, peraí. Ó. Sou aquilo, né? Olha só o comecinho, dá para ler? O réu não morre, o irréu jamais viveu. Pronto, só com isso ele acaba com qualquer processo. Percebe, ó? Lê de novo aí. O irréu não morre. O real não morre. E o irréu jamais viveu. Deixa eu falar um pouquinho. Cadê? É tudo muito assim. Eu acho que eu tô mais com a Vera. O que eu quero, eu não estou preocupada com iluminação, porque tendo a visão espírita que eu tenho, do que eu acredito, eu sei que é um processo. Eu vou dizer para mim, a nível da minha vida agora. O que eu gostaria de estar mais flexível na minha caminhada, com as pessoas que estão no meu caminho. Aprender a respeitar o ponto que as pessoas estão, o grau de evolução delas, a forma de viver, mesmo que os resultados que elas estejam vivendo. Né? Geralmente as pessoas falam assim, não tem coisa certa, não tem coisa errada, não tem real, não tem irreal, nada existe. Não estou muito preocupada com essas coisas, muito além do meu entendimento. O que eu gostaria, o que eu estou buscando, e eu acho realmente que precisa de um treino, como a Vera falou. Quando começou essa pandemia, comecei a perder um pouco de trabalho, o pessoal começou a cancelar. Eu comecei a ficar preocupada. E isso não estava me fazendo feliz. Aí ligava meus familiares no Brasil, minhas irmãs mais velhas com medo. E eu criei para mim, dentro de tudo isso, eu fazer um ritual pela manhã. Hoje eu sento, na hora que eu acordo, e fico um determinado tempo tentando meditar, tentando entrar em contato comigo mesmo, orando, leio um livro que tem alguma mensagem boa, e eu confesso que isso, para mim, foi assim, um divisor de água para esses momentos. Eu me acalmei, eu comecei a sentir melhor, o medo distanciou. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Como é que vai ficar? Não vai ter trabalho, não vai ter dinheiro. Como é que vão ficar sem dinheiro? Aí eu comecei a ficar tranquila. Então, eu acho que essa busca de estar mais calma, de não ficar batendo de frente com as situações que me deixam irritada, que me desequilibra, e aí o meu corpo começa a produzir alguns químicos que faz mal para o meu físico. Então, eu acho que se nós praticarmos, se buscar essa melhoria, eu acho que ela vai acontecer de uma forma mais tranquila, a vida vai ficar mais tranquila. Então, eu concordo com a Vera, eu acho que para mim faz bem procurar. E eu estou querendo isso, antes de morrer, eu quero ficar mais tranquila, eu quero julgar menos, eu quero aprender a silenciar. E às vezes essa busca, as pessoas nos ajudam. Domingo, eu fiquei... Lupe, posso só fazer uma pontuação? Pode. Quando eu falo essas coisas, é porque eu sempre quero oferecer o que eu vejo que é de melhor, mais simples e mais fácil. Mas eu não me oponho a nada, vê? Então, quando você fala assim, eu tô com a Vera, parece que eu não tô com vocês. Eu sei que você não está falando que eu não tô. Mas, na sua percepção, nós temos visões antagônicas. E isso não são pontos de vista, nem opinião, nem estratégias disputando. Isso é só uma investigação, percebe? Então, se você quer ser flexível, você precisa compreender só onde nasce a inflexibilidade em você. Concordo. Entende? Então, se você ficar se esforçando para ser flexível, você vai produzir uma violência contra você mesmo. Então, ser flexível,
você vai conseguir quando você compreender de onde que nasce a inflexibilidade. Porque você vendo isso, você não vai ser mais pega por ela. Sim, mas aí se eu ficar estressada e nervosa, deixa eu te dar o exemplo de domingo. Domingo nós fomos fazer um movimento com umas pessoas que estão em outra, sabe? Eles foram no mesmo local que nós estávamos buscar um relaxamento, tomar uma cerveja, comer uma carninha assada, e nós fomos lá fazer outra coisa. E eu comecei a falar do que nós queríamos fazer, o nosso objetivo e tal. E aí a Marilis me deu um toque de uma coisa que eu sei bastante, mas que na hora, por eu ter me alterado, porque eles não estavam nem querendo ouvir o que eu estava comentando, eu estava querendo oferecer algo que para mim eu achei que era bom, que poderia ser bom para eles, e eles não estavam querendo, porque eles nem conhecem nada disso. Aí depois a Marilis falou para mim, Lupe, nós que temos que descer até onde eles estão. Não no sentido de diminuí-los, entendeu? Mas achar uma forma, se você não for lá no chiqueiro conversar com o porco, eu não tô diminuindo ele, só uma metáfora, vai ser mais difícil para eles virem até você. Então, assim, eles estavam querendo comer carne, tomar cerveja, então vamos sentar ali um pouquinho com eles, entendeu? Vamos dar a nossa mensagem sem querer dizer, para de comer sua carne, tomar sua cerveja. Você entendeu? Se você como espírita deve ter lido as mensagens do Sócrates na codificação do Kardec. O Sócrates uma vez foi perguntado por um aluno dele, assim, Sócrates, se eu trouxer para você uma pessoa e ela conviver com você o tempo inteiro, você faz dela um sábio? Aí ele fala assim, minha mãe era uma excelente parteira, mas eu nunca vi ela fazer parto de mulher que não tivesse grávida. Vê, quando a gente tem um ideal, uma das coisas que, assim, são violentas e disfarçadas de bondade são os ideais. A gente não tem que tirar ninguém do lugar de onde ela está, a menos que haja uma brecha muito clara de pedido. Uma terapia também começa com pedido. Então, a gente não oferece. Por exemplo, eu estou falando isso para vocês porque surgiu a pergunta. Eu não falo em despertar para ninguém que me procura na terapia, porque ela está procurando outra coisa. Entende? Então, a gente tem que ter, assim, é como a gente querer fazer uma boa ação e atravessar a velhinha na rua sem ela querer atravessar, né? E você percebe agora, você deu a pista aí para você mesma. Quando você fala, você pode se ouvir. Você fala, eu achei que ia ser bom, eu queria oferecer. Aí tudo bem, a Marilis chamou a atenção. Não, a gente não pode chamar eles para cá, a gente que vai até lá. Mas ainda assim, você pode se perguntar, será que eu realmente tenho? Ou eles não podem lá continuar tomando a cervejinha deles e nós fazemos o que a gente quer? Né? Tem um ditado que fala assim, aves de mesma plumagem voam juntas. E você sabe que o campo não tem distância. Vê, vocês produzindo a alegria de um encontro desse, pode até respingar neles, se eles tiverem ressonância com isso. Mas se eles não tiverem ressonância, mesmo que você busque todas as estratégias, aí imediatamente a alma caridosa de plantão vai falar assim, então você quer que o mundo se foda? Não, eu quero respeitar o mundo e ajudar na medida que o mundo permite. Entende? Então, assim, isso não significa ficar parado, mas significa se mover dentro do que é permitido. E assim, esse sinal é dado pelo outro. Então, quando a gente olha para o outro, né? Você vê, eu acho que eu não sei, não foi... foi numa live, eu contei uma vez de um cara que veio me pedir R$1 para tomar pinga. Ele falou, você tem R$1 para eu tomar uma pinga? Ele chegou assim para mim, bom dia, senhor. Você tem R$1 para eu tomar uma pinga? Aí, eu que conheci um projeto aqui, que fazia encaminhamento, abrigo, eu falei, o senhor conhece a casa de passagem? Eles dão roupa, dão comida, orientam, levam para a clínica. Sabe o que ele falou para mim? Esse é o problema de vocês. Vocês pensam que sabem muita coisa, que sabem o que é melhor para a gente. Eu só te pedi R$1 para tomar uma pinga e você não sabe nada sobre a minha vida. Aí eu falei assim, você me desculpa, eu não te ouvi mesmo, você tem razão. Eu tenho R$1
e eu não quero te dar. Ele falou assim, tudo bem, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu falei, obrigado também, bom dia para você. Você vê, o mendigo me deu uma lição, né, porque eu queria o melhor para ele, eu estava pensando nele se recuperando, tendo uma vida digna, saindo da bebida. Ele me deu uma lavada na cara, falou, você não sabe nada sobre a minha vida. Ele falou a pura verdade, tanto que eu não tive como contestar. E eu não fui indiferente a ele, né? Eu continuei a conversa, me retratei, né? E ele falou esse Deus te abençoe, não foi irônico não, porque às vezes a pessoa, você não dá a ajuda que ela pede, ela fala esse Deus te abençoe, mas com um tom agressivo. Ele foi sincero, falou muito obrigado, porque eu também não vi outra opção a não ser sincero com ele. Falou, eu tenho, mas eu não quero te dar, né? E eu fui sincero, falei, ó, não quero, não surgiu um impulso de dar, né? Não ia dar nem por medo, nem por constrangimento, nem por pena, só se fosse o querer mesmo, né? Mas ele, a atitude dele, assim, tão congruente, forçou essa congruência em mim, sabe? Então, você vê, às vezes a gente gasta uma energia imensa, como o Cristo falava, jogando pérolas aos porcos, sem diminuir ninguém, ou semeando num terreno infértil, né? Agora, tem muita gente. O que a gente pode fazer, então? Né? Criar. Olha só, nós estamos em quantas pessoas aqui? Outro dia tinha quase 30 pessoas. Sei lá quantas pessoas tem aqui hoje. Hoje a gente estava em 29, agora a gente tem 27. 27, então. Você vê, todo mundo interessado, entrando tarde da noite para estudar, não é? Tá bom, vai salvar o mundo? Não, mas nós não estamos pensando em salvar o mundo, não. Nós estamos pensando em ficar junto em um propósito mais ou menos afinizado, né? Tá ótimo isso. Tanto que aquele dia que eu falei para a Marisa para não ficar pondo lá e tal, porque tem uma diferença, um campo aqui, ó, todo mundo se vira, a Angelita a gente sabe que põe o marido para cuidar das crianças, outras devem fazer o mesmo, outros fazem isso, outros fazem aquilo, outros, né, fazem a adaptação que tiver que fazer para poder estar aqui. Então, esse é um campo. Eu falei para eles, eu só faço aqui, participo por vocês mesmo, não tem nenhuma outra motivação, né? Entende? Então, oi? Não, depois o Léo quer falar, tá? Tá. Então, vocês percebem? Assim, em nossa vida está aqui, não tem outro lugar que ela está acontecendo, não. Não tem outro. Né? Por isso que o Fernando Pessoa, no poema dele, ele falava assim, se eu morrer agora, morro contente. Né? Por quê? Porque ele estava ali onde ele estava falando. Né? Você vê, o Fernando Pessoa fez um cálculo para ver quanto de dinheiro ele precisava para poder sobreviver, pagar a moradia, comida, e tomar a cervejinha, a pinguinha dele no bar que ele gostava, e de resto ficar escrevendo, vendo e vivendo. Tanto que ele diz assim, querem fazer minha biografia? É fácil. Tem a data que eu nasci e a que eu morri. De resto, vi como um danado. Fernando Pessoa. E ó, o cara fez coisa, hein? Aparentemente é um vagabundão, né? Mas ele fez muita coisa. Quando ele fala isso, se a gente pega só esse recorte, ele parece o quê? Um boêmio bêbado, né? Talvez seja mesmo, né? Ou tenha sido, né? Só que genial. Né? Vamos ouvir agora o Léo e aí a gente encerra. Encerrar. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Eu só, assim, eu cheguei um pouco tarde, mas em relação à iluminação, tem uma historinha que eu ouvi dizer que o discípulo chega para o mestre e fala assim, mestre, chega ansioso, né, angustiado, fala, mestre, como eu faço para sair do samsara? Aí o mestre vira para ele e fala assim, quem é que colocou você lá? Automaticamente o angustiado se ilumina, apenas com uma pequena frase, com poucas palavras. Eu, vendo você falar aí a respeito de ajudar a velhinha que não quer atravessar a rua, eu lembrei de uma história também do Chico, onde ele vai num presídio visitar os prisioneiros, e quando dá um momento para eles saírem para descansar, um dos presidiários vai e fala para o Chico, você poderia comprar um cigarro para mim?
Ele falou assim, pois não, meu filho, eu trago cigarro para você. Quando ele está saindo, um dos acompanhantes, ele fala, poxa, Chico, mas, pô, aí você quebra, né? Porque você vem aqui no presídio, você vai comprar cigarro para os presos? Ele falou, não, você não pode esquecer que hoje nós viemos aqui fazer caridade e não julgar a necessidade do outro. Então, é a velhinha que não quer ser atravessada da rua. E eu acho que o respeito pelo próximo, ele deve entrar bem nesse teor, o respeito pelo momento do outro. É a gente conseguir enxergar o ser que existe no outro, com todas as suas necessidades, que nós todos as temos, e respeitar cada uma delas. E conseguir enxergar além daquilo que se mostra ali naquele momento. Porque nós também demonstramos em muitos momentos as nossas necessidades. E é tão bom quando as pessoas elas têm o carinho e o cuidado de nos enxergar independente das nossas mazelas, independente das nossas necessidades de crescimento, e ainda assim lançar sobre nós um olhar de carinho e de amor. Então eu vejo um pouco por aí. Obrigado, Léo, pelas histórias. Obrigado. Agora você vê, especialmente nessa do Chico, eu vou contar uma história bem curtinha que eu lembrei de um monge zen, para a gente finalizar assim com esse olhar para o outro, que é isso que você também quer fazer e faz, Lupe. Você já faz isso muitas vezes, né? Então, frequentemente eu vejo as pessoas também assim na terapia se perguntando como fazer o que elas já fazem. Elas só não se dão conta de que já fazem, mas elas já fazem, né? Então, o monge zen, né, é comum que ele receba um novato, né, para ir ensinando, né? E peraí que deu um troço aqui no meu aí. E aí ele vai ensinando para um monge mais novo que acabou de entrar na ordem, né? E essa ordem de monges não podia ter relacionamento com mulheres, né? Eles eram celibatários. Aí teve uma mulher que estava perto de morrer. Eles às vezes fazem isso que é o passamento, né? Que é fazer o encaminhamento quando a pessoa está próxima da morte. E aí ela chamou esse monge, o mais velho, para ajudá-la nisso, na passagem. E ela falou assim, só tem uma coisa que é difícil de eu morrer com isso comigo, né? Ela falou assim, eu nunca fui amada de verdade por um homem, né? E para mim seria muito frustrante morrer nessa vida sem ser amada por um homem, né? Aí o monge olhou para ela, né? O mongezinho ficou também observando assim, né, qual que seria a atitude do mestre, né? Então o mestre transou com ela e amou ela. E ela falou assim, agora eu posso morrer em paz. E o mongezinho até hoje não entendeu o que é olhar para o outro com amor. Então, nós vamos encerrar, eu acho, com essa história hoje. E deixar que ela fecunde, né, os nossos sonhos, a nossa vida. As histórias fazem isso. O Alfredo gostou da história.